de que isso é uma cruz, né? É mais um peso do que uma graça. Que não é verdade. Isso é outra mentira corrente no nosso meio. Não é verdade isso. Nós, quando falamos disso, ou quando alguém pergunta, você quer ser um sacerdote? E a pessoa diz, Deus me livre. A gente vê a profunda mentira, o profundo engano que essa pessoa está emaranhada. Deus não é contra o amor. Muitas vezes, quando nós falamos disso, as pessoas começam logo a pensar, mas que Deus é esse que me proíbe de amar as pessoas? De forma alguma. Deus não proíbe o amor humano. Muito pelo contrário, Ele é a favor. O que Deus é contra é o apego desordenado. São as afeições desordenadas. Deus é contra a autossatisfação, a carência, a afetação. Deus quer que o homem ame, mas não que ele ame de uma maneira errada. Deus quer que o homem ame verdadeiramente. E o homem só é capaz de amar os irmãos se amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro e maior mandamento. Eu só sou capaz de amar o meu irmão se eu amar a Deus. Se o meu coração não está em Deus, fatalmente as minhas afeições pelos irmãos serão desordenadas. Então, porque Deus é a favor do amor humano, Ele não nos quer conceder essa graça. E para que Ele nos conceda, é necessário que nós coloquemos todo o nosso coração para Ele, para que Ele distribua de uma maneira equilibrada e correta os seus sentimentos e os seus valores com relação a tudo que está ao seu redor, seja pessoas, planos, humanos, enfim. É necessário nos desapropriarmos de tudo o que está ao nosso redor, nos apegarmos somente a Deus. E quando isso acontecer, estaremos libertos do que está ao nosso redor. Então nós, equilibradamente, poderemos conviver com esse mundo que passa. Somente a castidade gera o amor verdadeiro. A castidade gera a capacidade de doar-se verdadeiramente aos outros. Somente um coração casto é capaz de amar o próximo. Partilhe com a pessoa do lado rapidamente sobre isso que nós conversamos. Verdade. Nós vamos ver agora uma coisa que é muito ligada e necessária para que nós possamos ter uma vida realmente casta. É a vivência e a abertura para as virtudes sobrenaturais e os dons de santificação. Quem sabe o que é dom de santificação, levanta o braço. Pode baixar. Eu vou explicar. No documento Lumen Gentium, número 7, diz o seguinte, é um documento do concílio também. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo, nos infunde as virtudes sobrenaturais e os dons de santificação. Quando você é batizado, você recebe o quê? Junto com esse Espírito, você recebe as virtudes sobrenaturais e os dons de santificação. O que são as virtudes sobrenaturais? Virtudes sobrenaturais são bons hábitos que nos tornam, ou melhor, que tornam a nossa alma capaz de exercer com prontidão, facilidade e prazer a vontade de Deus. Interessante isso? Preste atenção, o que é a virtude sobrenatural? São bons hábitos que nos tornam, são bons hábitos que tornam a nossa alma capaz de exercer, preste atenção, com prontidão, com facilidade e com prazer a vontade de Deus. Quem é aqui que quer exercer com prontidão, com facilidade e com prazer a vontade de Deus, levanta o braço. Interessante isso, né? E nós temos a graça que recebemos no batismo. Mas porque nós não tomamos posse dessa promessa, porque nós não exploramos essa graça que já existe em nós, que está consumada em nós, nós perdemos. Nós, ao invés de estarmos bebendo dessa água viva do Espírito, estamos tomando água podre na lama do pecado. Então é necessário nós conhecermos, meus irmãos. Por isso Deus nos chama a uma maturidade na fé. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós descobrimos que pouco ou nada nós conhecemos e pouco ou nada nós fazemos na nossa caminhada cristã. É preciso ir mais a fundo e usufruir desses bens que Deus nos concedeu no batismo.
Essas virtudes são bons hábitos. Vou dar alguns exemplos. Elas são 7. As 3 mais conhecidas: fé, esperança e amor. Quando você é batizado, você recebe a virtude sobrenatural da fé. Todo mundo que nasce e é batizado tem a fé. Mas eu pergunto a você, a fé que você tem hoje é a mesma que você tinha há 10 anos atrás? Ela não é maior? Porque ela foi cultivada, não é isso? Você foi crescendo no conhecimento, foi lendo, foi tendo experiência, foi cultivando a fé, ela foi aumentando. Então, a virtude sobrenatural, ela deve ser cultivada. A gente recebe assim uma sementinha e que se a gente regar, ela vai crescendo e dá muito fruto. Então, assim como a fé é a esperança. A esperança que nós temos hoje, que é a certeza da realização das promessas de Deus, é muito maior que a que recebemos, que a de 10 anos atrás. Porque nós cultivamos, mesmo sem saber, o Espírito foi fazendo com que nós cultivássemos essas graças. Da mesma forma o amor. Como nós crescemos no amor depois que conhecemos a Deus? Não é verdade? Porque nós conhecemos o amor perfeito e aprendemos a amar mais, mas não amamos ainda como devemos. Por isso que nós devemos cultivar essas graças. E as outras virtudes sobrenaturais são a prudência, que é examinar com ponderação, resolver com bom senso e executar com exatidão. A justiça, que é dar a Deus o que é de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. A fortaleza, que é suportar e empreender coisas árduas. E a temperança, que é a moderação dos prazeres sensíveis. Essa virtude da temperança deve ser cultivada demais por nós. E é a penitência que irá cultivar a temperança. Né? Até pequenas penitências, sei lá. De repente você está na mesa e o Espírito coloca, não passe manteiga hoje no pão. Então come o pão sem manteiga, é uma mortificação. Né? Às vezes você vai botando no café e depois vai botar o leite, você lembra, não, o Espírito coloca. Não põe o leite hoje, toma só café. São pequenas mortificações que vão gerando a temperança em nós. Então, essas 7 virtudes são armas fundamentais e somente através desse exercício é que nós seremos santificados. Que nós, através das virtudes, nós poderemos executar a vontade de Deus com prontidão, facilidade e prazer. Então, você que levantou o braço, comece a cultivar essas virtudes sobrenaturais. Moisés, acha aquele livro dos 12 infusos? Tá por aí. Bom, na Lumen Gentium dizia que no batismo nós recebemos as virtudes sobrenaturais e o que mais? O que são os dons de santificação? Preste atenção. São dádivas que o Espírito Santo põe ao nosso dispor para a nossa santificação pessoal. Quem quer ser santo, levanta o braço. Pode baixar. O Espírito Santo é que faz essa obra de santificação. Através desses dons, que são quantos? Ah, que bom. O temor de Deus, a fortaleza, a piedade, o conselho, a ciência, o entendimento e a sabedoria. São os 7 dons infusos, ou dons de santificação. Nós conhecemos os dons efusos, que são os chamados carismas. São efusos porque são serviços, né, do Espírito. Serviços para a comunidade. A diferença do dom efuso para o infuso é que o infuso ele serve de uma maneira pessoal, para a santificação pessoal. O temor de Deus quer ter um respeito profundo às pessoas e às coisas de Deus e à vontade de Deus. A fortaleza, que é a força para enfrentar os desafios. A piedade, que é a sede e o gosto pelas coisas de Deus. O conselho. Eu queria indicar esse livro para vocês. Ele estava procurando, não achou aqui, estava aqui em cima. Os dons de santificação do Espírito. Por causa do tempo, não vai dar para a gente explanar tudo. Então, procurem comprar esse livro. É uma leitura muito acessível e é uma arma de batalha espiritual para vocês. Então, os dons, a diferença dos dons infusos para as virtudes sobrenaturais é que as virtudes devem ser cultivadas. Mas os dons não precisam ser cultivados. Já é uma dádiva. Então, o que é necessário nós fazermos? Sermos dóceis a esses dons. Assim como para orar em línguas, você não fez nada de novo, você já recebeu no batismo, você fez o quê? Ser dócil ao Espírito, e ele começou a orar em você. Da mesma forma,
O temor de Deus vai ser gerado no seu coração. Se você ser dócil, você vai começar a ter um respeito profundo por Deus. Se você começar a ser dócil aos dons infusos, você vai começar a ter... Se você suplicar a Deus, Senhor, por teu Espírito, me dá o dom infuso da piedade. E você começa a ser dócil ao Espírito para que isso aconteça, você vai estar com sede de oração, com sede da palavra de Deus, com profunda vontade de comungar com Deus. Enfim, vai ter uma sede gananciosa de Deus. No bom sentido da palavra gananciosa, lógico. Então, é necessário nós nos apossarmos dessa graça, dessa promessa, para que se realize essa obra de santificação que o próprio Senhor se propõe a realizar. Portanto, meus irmãos, é mais fácil ser santo do que ser pecador. É ou não é? Nós estamos agora tendo uma consciência muito clara da verdade. Que isso, pelo amor de Deus, não fique só na nossa cabecinha, mas que caia no nosso coração e gere frutos verdadeiros de transformação. Continuando. Um outro meio para nós crescermos, amadurecermos e mergulharmos nessa maturidade da fé é através da disciplina e determinação espiritual. João Paulo II, na sua visita ao Brasil, ele fez um discurso em Cuiabá para os jovens, isso no ano passado. E no discurso ele diz assim, presta atenção ao que diz o Santo Padre. A semente da palavra de Deus pode ser abafada pela religiosidade superficial, sentimental e inconstante. O Papa disse isso para nós, jovens. A semente da palavra de Deus, que foi a semente lançada no nosso coração, ela pode ser abafada por 3 causas: religiosidade superficial, sentimental e inconstante. É necessário que nós tenhamos uma firme determinação em crescer na fé. O próprio Papa nos exorta a não ficarmos numa religiosidade medíocre, numa espiritualidade medíocre, até uma espiritualidade baseada nos sentimentos, nas emoções, totalmente inconstante, movida pelos apetites da carne, pelos prazeres sensíveis, pelas experiências. Não, nós temos que ser profundamente firmados no amor a Deus. E o amor a Deus é um ato de vontade. Muitos de nós justificamos as nossas inconstâncias, a sociedade justifica os nossos erros e a nossa inconstância, porque diz, não, jovem é inconstante a si mesmo, né? E até nós que trabalhamos com jovens, às vezes caímos no pecado e dizemos, olha, jovem é muito inconstante. De fato, nós temos na nossa vida, é característica nossa, dessa faixa etária, a inconstância, porque nós estamos nos desenvolvendo, nos firmando como seres humanos. Mas isso não justifica. Isso justifica para o mundo, mas não para o reino de Deus. O reino de Deus necessita de homens e mulheres com a fé amadurecida, uma determinação concreta de entrar nele. Já diz no Evangelho que somente os violentos de coração entrarão no reino de Deus. Somente os que praticam a violência de coração herdarão o reino de Deus. Ou seja, somente aqueles que se violentam, que têm uma resoluta decisão em fazer a vontade de Deus, em detrimento da própria carne, dos próprios comodismos. Somente esses que se violentam, que matam a sua carne para nascer o Espírito, é que poderão entrar no reino de Deus. Os que, quando sentem uma dorzinha, cai fora, dá um tempo, né? Deixa para lá, para mais tarde. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Isso é duro de dizer, difícil de ouvir, mas é a verdade. Todos os santos, na sua vida, deram um testemunho de disciplina. Um grande santo e doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Ordem dos Redentoristas, diz e nos ensina assim hoje. Preste atenção no que ele diz. Não basta só o desejo de ser santo, se não juntarmos a ele uma firme resolução de alcançá-lo. Quem quer ser santo, levanta o braço. Pode abaixar. Vou repetir. Não basta o desejo de ser santo, se não juntarmos a ele uma firme resolução de alcançá-lo. Não adianta você querer ser santo se você não unir a esse desejo uma decisão de ser santo.
uma decisão concreta da sua vida de ser santo, de ser santificado pelo Espírito. Tomar atitudes concretas de transformação do seu comportamento, da sua vida e dos seus métodos espirituais, da sua caminhada cristã para a santidade. Se você não fizer isso, não adianta. Vamos ver o que São Paulo diz sobre isso. 1 Coríntios 9, 24. É outro grande homem decidido por Deus. E ele deixou um exemplo muito claro. E São Paulo vem nos ensinar nessa tarde o seguinte, ouçamos com atenção. Preste atenção, que exemplo maravilhoso que ele nos dá. Versículo 24, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro. Não há um incerto, é assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Atenção, trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Palavra do Senhor. Ele compara o cristão com um atleta. E a gente vê, por exemplo, um surfista, levanta 4 horas da manhã, pega 3 ônibus lotados e vai para a praia para pegar onda. Quem é de nós, eu sei que existem casos, não quero que levante o braço, mas quem é de nós que realmente tem uma disposição interior de se levantar 4 horas da manhã para se encontrar com seu Deus, porque tem um dia cheio de trabalho, e uma noite cheia de trabalho, e de estudo, etc, etc, e não tem tempo para rezar? Para o mundo, pessoas do mundo têm uma determinação muito bonita, até invejável. Mas, infelizmente, aos cristãos, que são os verdadeiros atletas, lhes falta essa característica. E São Paulo nos exorta e nos ensina. Atenção, eu faço assim, diz São Paulo. Trato o meu corpo duramente, reduzo a servidão. Quem manda no meu corpo sou eu, não é a minha carne. É aquilo que ele disse lá em Romanos 8. Para que não aconteça que depois de eu ter pregado para tanta gente, evangelizado, feito seminários, não venha eu mesmo, o pregador, ser reprovado. Então, meus irmãos, isso serve para nós, líderes, pastores, pregadores, evangelizadores, que não aconteça conosco, de resgatar muitas almas para Cristo e nós mesmos ser reprovados. Então, o caminho é a disciplina, é a determinação espiritual em fazer a vontade de Deus. Continuando. Um outro meio de nós amadurecermos a nossa fé é isso que nós estamos fazendo durante essa pregação, conhecendo os santos, os modelos de santidade. Muitas vezes nós gastamos tempo de leitura com literatura protestante. Não tenho nada contra a literatura protestante. O que faz mal é eu me reduzir a somente esse tipo de livros. Muitas vezes eu sou conquistado pelos seus títulos, pelos títulos dos livros, né? Que trazem praticamente soluções mágicas, né? Tem uma parte muito boa, com muito discernimento, com muito critério de discernimento. Nós podemos buscar essa literatura e usufruir dela, com muito discernimento. Mas nós precisamos, nós devemos, e é o que ensina a palavra de Deus, é o que ensina os santos, é o que nos ensina também São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, que nós devemos imitar o modelo dos santos. Os santos são os modelos deixados na igreja, modelos de fé. São Paulo convida os irmãos, convida a cada um de nós a imitarmos esses modelos. São Paulo mesmo convida os fiéis de Tessalônica, na carta que ele escreveu a eles, para imitarem a ele mesmo. Ele diz assim: imitem a mim. Isso não é presunção, né? É uma pessoa que vive na profunda verdade diante de Deus. E ele convida a imitar os modelos de santidade. Imitando a Paulo, os fiéis imitarão a Cristo, que o próprio Paulo imita. É uma coisa mais que coerente. Se eu vivo Cristo em mim, então eu posso dizer
imitem-me. Por quê? Se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo, porque eu sou um fiel seguidor dele. E nós temos muitos modelos de vida para imitarmos. São a vida dos santos. E cabe a nós também amadurecermos, até humanamente, porque eu acho que o problema de leitura espiritual, principalmente leitura católica, porque é uma leitura mais profunda e até mais rica literariamente falando, é um problema muitas vezes de um preconceito por causa da cultura do meio que nós vivemos. Infelizmente somos um povo que tem um pouco hábito de leitura. Então, não vamos nos conformar ao mundo. Porque ninguém lê, nós também não devemos ler. De forma alguma. Nós necessitamos. A nossa missão exige. A missão que Deus nos confiou implica que nós temos e devemos mergulhar na leitura cristã. Devemos mergulhar no conhecimento dos santos. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam depois buscar. Muitos livros ótimos. Entre alguns, eu trouxe Confissões de Santo Agostinho, que narra a vida e a conversão desse santo. As Fontes de Alegria, de São Francisco de Sales. Irmão de Assis, que é um livro maravilhoso, que todos nós devemos ler, que é um livro que fala da vida de São Francisco de Assis. O livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, um livro que fala de oração, que mostra a vida de oração. Caminho de Perfeição, também. História de uma Alma, de Santa Teresinha. A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, esse que eu acabei de citar. É um livro que eu indico para todos vocês. A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso. É um livro que mostra como se deve amar a Jesus Cristo dentro de uma realidade muito concreta. E também dele a oração. Vamos em frente. Da mesma forma que nós devemos buscar os modelos de santidade para que possamos imitar, nós necessitamos de uma formação mais sólida. Nós precisamos parar de tomar leite. Vamos fazer um boicote, tá? Ninguém bebe mais leite espiritual. A partir de agora, somente carne, com osso. Se nós não nos disciplinarmos, nós não vamos criar dente nunca. Não vamos. Se você pegar uma pessoa e só der alimento líquido para ela, da idade 0 até a idade 60 anos, essa pessoa acha que cai o dente, né? Não tem aquele bicho que, se não roer, cai o dente, né? Já ouviu falar dessa história? Tem um bicho aí, não sei se é o rato. É o rato? Ele roe por uma necessidade. Primeiro, para manter o dente na boca. E segundo, para diminuir o tamanho do dente, né? Ele é um exagero, né? Mas você corre o risco de ficar banguela se ficar tomando só papa e leite, né? Porque cai. Dá um escorbuto, aí o negócio complica. Então você tem que crescer na maturidade da formação. Buscar alimentos mais sólidos. Meus irmãos, alimento sólido são os ensinos que a nossa igreja nos oferece e nos oferta através dos documentos, através das encíclicas, através da teologia moral, através da doutrina da Igreja Católica, que é riquíssima. Em vez de perder tempo lendo livro de outras doutrinas, leia sobre a sua igreja, sobre a história da sua igreja, e você vai crescer com ela, no corpo místico de Cristo, o corpo verdadeiro de Deus. Então é necessário nós tomarmos uma nova concepção de formação. E nós, como líderes, temos o dever de estarmos atentos à voz da igreja. Por exemplo, quem sabe o que é que se realizará em Santo Domingo, na República Dominicana, no mês de outubro desse ano? Levanta o braço. O que é? O que é, o pessoal que sabe? Não deu para ouvir, talvez alguém saiba, né? É o quarto encontro, melhor, a quarta Conferência Episcopal Latino-Americana. O quarto CELAM. E já está à disposição nas livrarias o documento de trabalho desse encontro. E é nosso dever estar atento ao que está acontecendo na igreja. Esse documento, digamos assim, que é o pré-documento final. Não sei nem se existe isso, né? Mas é o documento de trabalho, ou seja,
tem todas as pautas que serão tratadas nesse encontro episcopal. E lá trata, basicamente, da formação e da evangelização da cultura e do homem. Se você for ler esse documento, você vai ficar encantado com ele. Com tanta riqueza que é ofertado pela nossa igreja e que mostra também a nossa necessidade de intercessão por esse quarto CELAM. Então é importante que nós, como liderança, tenhamos o conhecimento do que está acontecendo na nossa igreja, no interior da nossa igreja. É importante que nós tenhamos o conhecimento do que pensa a igreja acerca das realidades que nós vivemos. Existem muitos escritos de papas, do Santo Padre João Paulo, sobre doutrina social, aborto, trabalho do homem, sobre a mulher, o papel da mulher, como evangelizar, enfim, tanta coisa, tanta riqueza escrita. Então vamos procurar nos voltar mais para isso. Uma outra forma de nós nos mantermos firmes na fé amadurecida é nós termos uma boa direção espiritual. É fundamental nós termos uma pessoa amadurecida, uma pessoa que tem uma coerência de vida, um testemunho vivo, uma pessoa que tenha discernimento espiritual e que tenha uma boa segurança no magistério da igreja para nos orientar. Pode ser um sacerdote, pode ser um líder da renovação local, pode ser um irmão do grupo de oração. Deus há de lhe mostrar. Você precisa de uma boa direção espiritual, de alguém que lhe oriente espiritualmente, que nas horas das decisões possa lhe ajudar a decidir na luz de Deus. Atenção, para que você não passe a buscar uma direção espiritual que seja ao seu bel prazer, que seja cômoda para você. Você não deve buscar um diretor espiritual por simpatia, ou por conveniência, ou porque ela diz aquilo que você gosta de ouvir. Não, você tem que se colocar diante de Deus e ver e buscar uma pessoa que faça a vontade de Deus acontecer na sua vida, que possa lhe dar uma boa direção espiritual. Vão bem rapidinho, vale a pena ler Eclesiástico 6:32. A gente está com o tempo meio estourado, mas vamos lá. Eclesiástico 6:32.